No vídeo anterior, falamos sobre a Tanakh, sobre os 24 livros sagrados preservados pelo judaísmo, sobre o que se perdeu nas traduções. Hoje, vamos abrir o texto. Vamos abrir a primeira página da Torá, a primeira linha do primeiro livro, o primeiro versículo de tudo. Em hebraico, esse versículo é composto por 7 palavras. 7. Na tradição judaica, o número 7 não é acidental. 7 é o número do Shabat, o dia de descanso do Eterno. 7 são os dias da criação, e 7 são as palavras que abrem toda a Tanakh. Essas 7 palavras em hebraico são Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Bet, Aretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. 7 palavras, uma frase, e dentro dela, um universo de significados que nenhuma tradução consegue carregar por completo. Vamos analisar cada palavra com cuidado. A primeira palavra é Bereshit. Bereshit é traduzida como no princípio, mas o hebraico guarda algo que a tradução apaga. A palavra é composta pela preposição bet, que significa em, mais a palavra reshit, que significa princípio ou começo. E dentro de reshit está a raiz rosh. Rosh significa cabeça. Então Bereshit pode ser lido como na cabeça de tudo, no topo de tudo, no começo que é a cabeça de toda a existência. Mas há algo ainda mais curioso. A Torá começa com a letra Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico. Por que não começa com Aleph, a primeira letra? Os rabinos ensinaram ao longo dos séculos que isso é uma mensagem. O ser humano não pode conhecer tudo, não pode chegar ao Aleph, ao começo absoluto, ao que existia antes de toda a criação. O texto começa no Bet porque o que veio antes do Bet está além da compreensão humana. A letra Bet também é fechada em 3 lados e é aberta apenas para frente. Ela aponta para o que vem depois. Não olha para trás, não olha para cima, apenas para frente, em direção à criação que se desenrola. A segunda palavra é Bara. Bara é o verbo traduzido como criou, mas esse verbo é único na Tanakh. Bara é o único verbo de criação na Bíblia hebraica que tem exclusivamente o Eterno como sujeito. Apenas o Eterno cria usando o verbo bara. Nenhum ser humano, nenhum profeta, nenhum rei cria usando esse verbo. Isso significa que bara descreve um tipo de ação que pertence apenas ao Eterno, uma criação que não depende de matéria pré-existente, trazer à existência algo que antes simplesmente não existia. Quando um artesão faz um vaso de barro, a Tanakh usa outro verbo. Quando um oleiro molda a argila, outro verbo. Quando o Eterno cria os céus e a terra no primeiro versículo, usa bara. E a terceira palavra é Elohim. Elohim é o nome usado para o Eterno nesse versículo, mas aqui está um dos pontos mais debatidos pelos estudiosos da língua hebraica ao longo de séculos. Elohim é uma palavra no plural. No hebraico, a terminação indica plural masculino. Elohim é literalmente deuses no plural. Então, por que o versículo usa uma palavra plural para descrever o Eterno, sendo o judaísmo estritamente monoteísta? Os rabinos debateram essa questão com profundidade. O grande rabino e comentarista Rashi, que viveu no século XI, ensinou que o uso de Elohim com verbo no singular indica o que os gramáticos chamam de plural de majestade ou plural de grandeza, da mesma forma que em hebraico a palavra vida é Shaim, que também está no plural, ou a palavra água, Maim, também no plural. O rabino José Fertz, um dos grandes comentaristas do judaísmo, escreveu que o uso de Elohim indica que o Eterno compreende e unifica todas as forças da eternidade e do infinito. A palavra plural não aponta para muitos deuses, aponta para a totalidade do divino, para a plenitude absoluta de tudo o que é sagrado, reunida em um. E o versículo continua. Et Hashamayim vet Aretz. Os céus e a terra. Em hebraico, a palavra para céus é Shamayim, também no plural, os céus, não o céu. E dentro de Shamayim está a raiz Maim, que significa águas.
Os céus, na visão hebraica antiga, carregam em si a ideia de águas superiores, um cosmos cheio de profundidade e de vida. E a terra é a Aritz, a terra firme, o mundo habitável, o lugar onde a vida humana se desenrola. Céus e terra. No hebraico bíblico, essa expressão não descreve apenas dois lugares físicos. Ela descreve a totalidade da existência, tudo que é de cima a baixo, do espiritual ao material. Então, o primeiro versículo da Tanakh pode ser lido assim: No princípio, que é a cabeça de tudo, um ato que somente o Eterno pode realizar, aquele que unifica toda a plenitude do divino, trouxe à existência a totalidade do que é. 7 palavras. E ainda assim, séculos de estudo rabínico não esgotaram o que elas contêm. O Talmud e os grandes comentaristas do judaísmo ensinaram que a criação foi feita com sabedoria e intenção. Não foi um evento aleatório, não foi um acidente cósmico. Foi um ato deliberado do Eterno cheio de propósito. E esse propósito começa a se revelar já na estrutura das palavras, já nas letras, já no fato de que o texto começa com Bet e não com Aleph. Isso é o que estudar a Tanakh no hebraico original significa. Não é apenas ler uma tradução, é entrar em contato com um texto que foi construído com uma precisão que vai além do conteúdo literal. Cada letra carrega peso, cada palavra foi escolhida, cada número é significativo. No próximo vídeo, vamos continuar dentro do primeiro capítulo de Bereshit. Vamos ver o que o texto diz sobre o estado da Terra antes da criação, e vamos encontrar uma palavra que os rabinos estudaram por milênios. Uma palavra que descreve o estado primordial de tudo. Se inscreva neste canal, ative o sino. O estudo continua.